Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 920 blogs diários e minguando até 370 dias, 22 de junho de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 920 blogs diários já produzido. Título: Armagedon Batalha Final, parte 2. Vou fazer 7 partições com 70 blogs diários com esse título. Eu estou na parte 2, faça essa percepção, trabalhe essa numerologia para que você possa fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Eu estou produzindo 920 blogs diários que eu já tenha produzido. O número do título, ele vai representar a quantidade do blog que eu produzi dentro das mídias sociais. E o segundo número, que explica 370, vai explicar o tempo que vai minguar, certo? Ao qual eu vou produzir ainda mais 370 blogs diários, certo? Esse é o meu título, relaciona ele, todos os meus títulos têm numerologia, para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada, certo? Faça isso e faça por você mesmo e deixe de ser essa vítima social. Subtítulo: Valor Absoluto, parte 22, muito interessante. Relacione esse subtítulo em vossas consciências para que vocês possam ter ciência em tudo que for dito dentro deste subtítulo em específico, Valor Absoluto, certo? Essa é a parte 22 deste subtítulo. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do título, a abertura do subtítulo, a referência do subtítulo, leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Este, por exemplo, é a leitura de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu faço a expressão livre sobre 3 blogs diários e faço a leitura corrida sobre 4 blogs diários. Eu sempre vou repetir um blog enquanto eu fazer a leitura corrida. Faça essa percepção, faça o processo de conscientização pela leitura corrida e também pela expressão livre, muito interessante. E acrescento mais a playlist da YouTube Music, que é a playlist melhor das melhores. Essa é a minha descrição. Um blog antes, um blog depois, abertura do título, abertura do subtítulo, referência do subtítulo, leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, com a formação 3x4 e a playlist da YouTube Music, que é a playlist melhor das melhores. Essas são a descrição, faz o trabalho de conscientização pela descrição do vídeo, muito interessante. Aproveita o seu tempo, dedica ele para esse blog diário, certo? Não há nada mais importante dentro da internet do que esses blogs diários. Faça o trabalho de conscientização, dedique o seu tempo para que você possa ter ciência em tudo que fora dito dentro deste blog diário e para que você possa fazer uma conexão com Deus, certo? E pedir um relacionamento unificado para as pessoas a quem você ame. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por você mesmo e deixem de ser essa vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Relaciona esse
esse subtítulo essa playlist em específico, O Diabo Assediou em Mim. Eu estou deixando duas playlists no card do vídeo, a playlist O Diabo Assediou em Mim com 40 blogs diários e a playlist Melhor das Melhores, certo? O, o Diabo Assediou em Mim serve para que vocês possam fazer o trabalho para você fortalecer os seus corpos expressivos, para saber como é que você deve se proceder dentro da sociedade, faz esse trabalho de conscientização. E a playlist Melhor das Melhores vai representar a evolução do blog diário. E se vocês acharem os vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão sistemas capitalistas com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifica o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo, e o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, pensou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem, fruto é igual à semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto fica dividido o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional, a imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. E quando se tratando do poder de Deus, este poder fica dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Façam uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Faz o processo da abertura comigo, junto comigo, para que nossa consciência fique flexionado para o blog diário. É muito interessante vocês dedicarem a fazer essa abertura junto comigo. Por mais que eu repita ela todos os dias, você trabalhe comigo, certo? Junto comigo, o processo da abertura do blog diário para que a nossa consciência fique flexionada. Vamos lá fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre ela vai explicar essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da Bíblia significativa. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que está dentro da sociedade. Faça essa percepção e vamos para a leitura para que a gente possa fazer a expressão livre. Quando a crise manifesta na vida, quando a crise manifesta na vida diretamente, ela passa a ser mais agressiva e mais violenta, e é esta vida que vai pedir o sacrifício de outro corpo. Ou seja, quando esta crise estiver na vida, tudo que o corpo tocar vai se destruir. E isto tira toda a possibilidade de você amar outro corpo e de você ser amado, pois o amor é coisa relativa para o fruto bom e para que eu ame, eu também tenho que ser amado pelo mesmo fruto. E se eu não tenho capacidade de acrescentar um fruto bom, eu também não tenho capacidade de receber o fruto bom. Eu posso até dar algo que disciplina este mau comportamento, mas amar mesmo não. Isto explica o relacionamento corpo a corpo, onde o fruto tem a mesma medida de intensidade na relação. E se acrescentando, algo da fonte, eu amo. Se eu ter medida do corpo, eu sou apenas expressivo.
E se eu relacionar coisa no lugar da minha vida, eu vou pedir o sacrifício de outra vida para me realizar. Todos os canais e que represente uma fonte vai parecer estar vivo, mesmo quando o mentor de corpo estiver com o seu fruto encalhado e relacionando coisa objetiva no lugar da vida e prendendo o valor do objeto material no seu corpo. Isto sim, por causa da ciência que explica a vida. Ou seja, nem toda fonte é realmente uma fonte. Você só pode perceber quando conhecer que quando alguém move coisa de dentro da sociedade, isto vai parecer estar vivo por faltar conhecimento. Ou seja, até mesmo o corpo de Deus passou na imaginação, na mente de outro corpo que desabitou desta fonte para mover coisa por coisa. E esta imaginação sempre vai explicar o que desabita e não o que estiver habitado. E isto separa o trigo do joio por uma fonte da vida. Vamos lá fazer a expressão livre deste blog diário, muito interessante. Vamos por parte para a gente compreender tudo que está tendo dito dentro deste contexto muito grande. Vamos lá. Se vocês não viram o blog anterior, veja, está muito continuado. Lá eu comecei a falar dessa ideia, sabe, de. Vamos até recapitular aqui para a gente dar continuação, né? Olha só, a diferença entre um e o outro é que a forma de frutificar que explica o corpo é vista, e esta vista está desabitado. A forma que explica a frutificação da vida não está na vista de ninguém e não a não ser aquilo que você consente no seu íntimo, né? E isto é total domínio do mentor de corpo habitado. Faça uma percepção que a habitação determina a sua vida. Desta vida, um limite para frutificar. Este limite explica o seu corpo, e que passar disto é coisa para desabitar, para desa... o que passar disto é coisa que está desabitado, e não terá domínio quando explicando o outro corpo e que esteja habitado do seu habitat natural de frutificação. Isto limita um e limita também o outro, e tudo é questão de percepção. Ou seja, o blog anterior ele estava demonstrando essa possibilidade de fazer um movimento para fora, certo? E entendendo que o que tiver na nossa vista é coisa desabitada. E as coisas que nós não esteja vendo, que nós não esteja vendo, é os nossos consentimentos, é a nossa intimidade, aquilo que nós temos. Aqui eu estou dando ideia que esse fruto já está começando a sair para fora, ele já está começando a entregar nesse blog diário, nós está começando a entregar isso ao nosso relacionamento. Aí depois que nós entrega isso, nós estiver frutificando por completo, nós conseguimos tirar a conclusão deste fruto. Então, vamos lá então por esse blog diário para a gente compreender. Quando a crise manifestar na vida diretamente, ela passa a ser mais agressiva e mais violenta. E é esta vida que vai pedir o sacrifício de outro corpo, né? Quando você pega uma coisa sua e cria alguma coisa, você vai trazer essa crise para dentro de si e ele vai dar um fruto encalhado. Ela vai parecer uma coisa, sei lá, complexo, né? Sei lá se vai parecer coisa boa, sei lá, né? Mas muitas pessoas ficam convencidas de muitas coisas objetivas que tem dentro da sociedade, um fruto encalhado, a pessoa não está frutificando, mas outras pessoas já manipulam e se permitem ser manipulada. Ele fala, olha que pessoa legal, olha que pessoa aquilo, mas às vezes é uma gentileza demais e que determina aquela ideia. Por causa de quê? Por causa dos nossos planos objetivos. Veja que
o objeto está entrando para dentro no lugar da nossa vida. Nós estamos dando mais valor ao objeto do que à nossa própria vida. Para muitas pessoas que relacionam esse fruto artificialmente, sem nexo, sem conexão com nada, eles vão até entender que isso é bom, mas não é bom. Faça essa percepção, relacione isso na sua consciência. Quando a crise manifestar na vida, diretamente, ela passa a ser mais agressiva e mais violenta, e é esta vida que vai pedir o sacrifício de outro corpo. Ou seja, quando esta crise estiver na vida, tudo que o corpo tocar vai se destruir. E isto tira toda a possibilidade de você amar outro corpo e de você ser amado, certo? Quando você fala de amor, você sempre faz a percepção que a única forma de você amar é você ter uma ciência na fonte e você acrescentar isso para outro relacionamento. Nada de negócio, nada de comercial, tudo que você diz que ama tem que ser acrescentado para a pessoa, somente isso. Não existe negócio, não existe sentimento, não é nada disso que negocia o amor. Não tem negócio com o amor, não é negócio. O amor não é um negócio. É eu amar a pessoa, eu decidir amar a pessoa, certo? E eu ame ela, certo? O meu relacionamento pode até não dar certo por causa de uma coisa e outra, mas quando eu determino amar a pessoa, eu determino amar pela fonte, para me acrescentar algo para alguém no fruto, certo? E nem sempre eu preciso de acrescentar algo para as pessoas. Às vezes eu vejo que a pessoa está em crise, eu vejo que ela é irrelacionável, eu posso simplesmente não relacionar essa pessoa e esperar ela melhorar, deixar a fase ruim passar, qualquer coisa, para que você possa pedir um relacionamento unificado, qualquer coisa, certo? Tudo é questão de percepção para você entender a hora, para que você possa relacionar este corpo. Entenda isso. Então, entenda isso. Ou seja, ó, quando esta crise estiver na vida, tudo que o corpo tocar vai se destruir. E isto tira toda a possibilidade de você amar outro corpo e de você ser amado. Toda pessoa que está em crise na vida, dentro no seu interior, com o seu sentimento todo negado, bloqueado, seu fruto está bloqueado, ele não está conseguindo frutificar. Muitas pessoas vão achar que você está frutificando, mas não está. A maioria das pessoas que estão em crise, elas não frutificam. Pode perceber, elas não frutificam. O que ela relaciona é uma crise, é um negócio desse amor, é uma coisa. Então, quando ela está em crise, tudo que ela toca para, tudo que ela toca para. Quando a pessoa tem uma fonte e tem aquela conexão com Deus, ela tem capacidade de amar qualquer pessoa. E quando eu digo que ela tem capacidade de amar qualquer pessoa, é qualquer pessoa mesmo, independente de qualquer coisa, porque ela entende que tudo é acrescentar, tudo é acrescentar. Faça essa percepção, entenda isso que para que a gente possa entender de tudo que está sendo dito. Mas a pessoa que está em crise, ela não tem capacidade de amar e nem de ser amado, não tem capacidade. Ela relaciona sexo e dinheiro, qualquer coisa, mas de menos frutificar, certo? Menos frutificar, ela não frutifica. Hoje em dia, para vocês entenderem, dificilmente vocês vai ver alguém frutificar, porque o fruto ele determina aquilo que nós acrescentamos um para o outro, e o fruto é único, vamos falar isso. Quando sai direto da fonte, ele representa o amor, aquilo que nós acrescenta a outra pessoa, ele é único. Não existe negócio, não existe nada, ele é único. O fruto é a única forma da gente frutificar. Quando a gente conecta a nossa fonte, a gente dá isso no fruto. Então, essa é a única forma de frutificar, certo? O que for disso é comércio, comercialização, é interesse de um e do outro, certo? Vai focando nisso, certo? O comércio da frutificação ela tem essa ideia de fazer nossos de relacionar os nossos interesses diferente do fruto verdadeiro, daquilo que nós somos, daquilo que nós darmos diretamente no fruto, ele é o único fruto, ele dá para acrescentar, só isso, ok? Entenda isso. Então, mas quando está na crise aí, as pessoas vão dizer, nossa, que pessoa boa, esse aí que tem lá, mas não, você vê que o fruto está encalhado, está em crise, não tá frutificando, faz essa percepção, não está frutificando, faça essa percepção, não frutifica, o fruto era único. Entenda isso. Pois o amor é coisa relativa para o fruto bom.
E para que eu ame, eu também tenho que ser amado pelo mesmo fruto, certo? Pelo mesmo fruto. E se eu não tenho capacidade de acrescentar um fruto bom, eu também não tenho capacidade de receber um fruto bom, certo? Toda pessoa que não tem, está em crise, da mesma intensidade que ela não consegue amar, outras pessoas também que estão do lado dela não conseguem amar ela, não consegue, ela se torna irrelacionável. Existe uma possibilidade de eu estar avistando com um olho com o olhar de Deus, né, que Deus olha por todo mundo igual, certo? Mas para mim relacionar uma pessoa não tem capacidade nenhuma de eu relacionar uma pessoa que está em crise, não tem possibilidade nenhuma e de ser feliz, certo? Não tem possibilidade nenhuma. Todas as pessoas que estão em crise, ela não ama e nem consegue fazer com que outras pessoas amem ela. Eu posso relacionar o meu interesse, dizer, poxa, que sexo bonito, desperdiçado, eu vou ali, vou destravar ela, blá, 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 e qualquer coisa. Pode ser um interesse que você a vê nela e quer relacionar aquela pessoa de qualquer jeito, daquela forma, mas não há possibilidade nenhuma de você relacionar uma pessoa amar uma pessoa que está em crise, nem de ser amado por essa pessoa. Não existe essa possibilidade, entenda isso. Eu posso até dar algo que disciplina este mau comportamento, mas amar mesmo não, né? Entenda isso, né? Você pode aplicar uma disciplina para a pessoa que está em crise, pode fazer qualquer coisa, mas amar mesmo não. Não, não ama, não ama. Não é impossível você amar uma pessoa que está em crise. Não, não tem como você amar, porque quando a gente falamos de relacionamento corpo a corpo, tudo é relacionamento, precisa de ter uma mesma medida. A pessoa me dá uma coisa, por exemplo, se eu amo a pessoa, eu vejo o meu valor dela, eu vejo o meu valor nela, eu vejo o meu valor nela. Como é que eu faço essa percepção que o meu fruto está aparecendo nela, que o meu valor está nela? Ela diz, nossa, que pessoa legal. Da mesma forma, eu também digo, eu sou pessoa legal. Nós estamos fazendo as mesmas relatividades, as mesmas medidas de intensidade sobre aquilo que nós estamos entendendo, certo? Entenda isso. Isto explica o relacionamento corpo a corpo, onde o fruto tem a mesma medida de intensidade na relação. E se acrescentando algo da fonte, eu amo. Se acrescentando algo da fonte, eu amo. Se eu ter medida do corpo, eu vou apenas eu sou apenas expressivo. E se relacionar coisa no lugar da minha vida, eu vou pedir sacrifício de outra vida para me relacionar. Quando você quando faz a percepção, tudo que você faz é relacionamento, tudo que você relaciona é fruto, ele vai ter a sua medida. Você entende que o fruto verdadeiro, aquilo que nós está dando fruto com amor, dedicação, ele é para acrescentar, ele não mede. Quando eu falo que a medida já traz uma ideia objetiva, eu vou calcular uma coisa e outra. Agora, se eu tenho um amor, a medida que eu tenho, que eu vejo na pessoa, é o valor que ela me dá. É o valor que ela me dá, não é o meu valor próprio, é o valor que ela me dá. Eu vejo que o meu fruto está frutificando nela. Então, eu dei a ela este fruto do meu interior, da minha fonte, eu dei esse fruto à pessoa, e a pessoa entendeu esse fruto, relacionou esse meu fruto, ela entendeu e falou assim, nossa, que fruto legal e tal, você é uma pessoa agradável e tal. Então, eu vejo o meu valor nela, então aquela medida que eu dei vai aparecer nela por uma intensidade de amor. Mas existe essas duas ideias, certo? Quando a gente está frutificando, tudo parece ser coisas igual a Deus, todos os movimentos objetivos parecem ser coisas do amor, mas muitas das vezes não é. Mas quando você dá uma coisa do amor, né, dá diretamente da vida, do valor absoluto da vida, direto da sua fonte, você sempre vai ver isso em alguém. E se você não estiver vendo na pessoa a quem você está entregando, ou ela está com crise, ou você está com crise, certo? Dentro do amor, do relacionamento, não pode haver crise, porque senão ambos perdem a capacidade de amar, certo? Porque tudo que nós relaciona são intensidade daquilo que nós damos, a pessoa recebeu, então você vê o seu valor nela, ela vê o valor em você, certo? Entenda isso.
Todos os canais em que represente uma fonte vai parecer estar vivo, mesmo quando o mentor de corpo estiver com o seu fruto encalhado e relacionando coisa objetiva no lugar da vida e representando o valor objetivo e material no seu corpo. Veja, não parece? Quando você relaciona uma coisa, vamos supor que você está relacionando um objeto, uma pessoa diretamente. Aquela pessoa, já vi vários, muitas vezes, mas muitas vezes eu vi isso na sociedade. Você dá uma coisa para a pessoa, um objeto, e a pessoa vai dizer: Olha que legal, você é uma pessoa agradável, você é aquilo. Não que não seja, sabe? Não que não seja, mas faz a percepção, porque isso não justifica o amor, isso justifica o interesse da pessoa. A pessoa está querendo agradar a pessoa, trocar o objeto por um sentimento, né? Comprar, eles falam comprar o amor da pessoa, qualquer coisa. Então, esse tipo de relacionamento equívoco, ele existe dentro da sociedade, certo? Quando você ama a pessoa, você quer estar perto dela de graça, certo? E se você tiver de dar uma coisa, você também dá de graça, você acrescenta de graça, tudo é de graça, você faz essa percepção. Mas quando a gente está relacionando essas diferenças de frutificação, a gente vai pensar ser uma coisa viva, vai falar assim, nossa, que coisa viva, né? Que coisa. Mas não, são objetos que nós estamos relacionando. Se a coisa é objetiva, não é mais amor, são coisas objeto e pronto. Não pode misturar. A única forma que nós temos de frutificar é essa forma em que nós damos diretamente no fruto, da fonte para o fruto, coisas, valor absoluto da vida, e dá isso diretamente no fruto com a mesma medida, e a pessoa está lá, do lado lá, ela recebeu o seu fruto, você vai ver o valor seu nela, e ela vai ver o seu valor e vai dizer, nossa, que pessoa legal, que pessoa simpática, isso significa que o seu fruto está aparecendo na pessoa, que você está conectando a pessoa, que aquela pessoa abriu a porta para que o seu fruto, para que você frutifique bem junto com ela, para que você unifique o seu fruto, qualquer coisa. Entenda isso. Isto sim, por causa da ciência que explica a vida, né? Ou seja, nem toda fonte é realmente uma fonte. Você só pode perceber quando conhecer que quando alguém move coisa de dentro da sociedade, isto vai parecer estar vivo, por faltar conhecimento. Você moveu uma coisa dentro da sociedade, vai parecer estar vivo. Vamos supor que você recebeu uma coisa, um objeto de alguém, aí você vai lá e fica todo encantado, fala, nossa, que pessoa, sei lá, qualquer coisa. Você vai ficar falando coisas. Você entende que quando eu amo a pessoa, tudo é natural, sabe? Natural. Eu converso com a pessoa, estou feliz com ela, eu vejo o meu valor, o meu fruto nela, ela vê o fruto dela em mim, e tudo fica assim. Eu abro a porta para o fruto dela, para que o fruto dela reflete em mim, e ela abre a porta para que o fruto meu reflete nela. Então nós vamos estar conectados, nós vamos estar dentro desse relacionamento bem. Faça essa percepção que é diferente você relacionar objeto e é diferente você relacionar o seu valor absoluto. Entenda isso. Ou seja, até mesmo o corpo de Deus passou na imaginação, na mente de outro corpo que desabitou desta fonte, para mover coisa por coisa. Esta imaginação sempre vai explicar o que desabita, e não o que estiver habitado, e isto separa o trigo do joio por uma ponte da vida. Todo o bem começa no nosso interior, não pelas nossa vista. Faça essa percepção. Tudo que estiver na nossa vista representa objetivo, representa os nossos valores objetivos. Quando nós falamos valores objetivos, nós estamos relacionando os interesses de um e do outro, coisas que já tem dentro da sociedade. Quando eu relacione uma pessoa do meu valor, do meu valor, da minha vida, da minha importância a outra pessoa, eu vejo o meu valor nela, isso vai nos conectar, os nossos frutos vai nos conectar, certo? A medida, ela vem ela pode ser calculada por coisa, objeto, mas
A nossa forma de amar outras pessoas, ela acrescenta. O máximo que você pode ver é que esta medida que você deu no seu fruto, é tanto no seu fruto e vai aparecer nela a mesma coisa. Como que você quer calcular isso numa medida do amor, por exemplo, na medida do amor, né? Como que você calcula isso? Você vê se a pessoa está distorcendo o que você está falando, certo? Se ela não estiver distorcendo, se ela estiver aceitando aquilo que você deu no fruto, sem torcer nada daquilo que a pessoa está dando, então é a mesma medida que você está dando é o mesmo que ela está recebendo, certo? Mas de uma forma a acrescentar. Essa medida que nós falamos das coisas objetivas são coisas do interesse, e são coisas dos interesses, são comércio da frutificação, são os valores que nós produzimos, que nós negociamos um com o outro, certo? Entendendo sempre que a medida da forma de nós amar a pessoa é de acrescentar. Ela não é um negócio, ela não é um negócio. Essa medida de objeto, ela passa a ser coisas que nós trocamos dentro da sociedade, certo? O dinheiro por uma coisa e outra, para que isso, entenda isso, para que tudo isso fique claro em vossas consciências. Vamos lá fazer a leitura corrida deste contexto, certo? Para que a gente possamos encerrarmos este blog diário muito interessante. Vamos lá para a leitura. Quando o mentor de corpo estiver habitado e estiver frutificando mal pelo corpo, ele pode tocar no corpo e formar a criação do corpo. Esta criação vai explicar que este mentor habitado está em crise e relacionando coisa equivocadamente para outro corpo. Existe várias formas para explicar a criação do corpo. A forma mais comum é o mentor de corpo habitado atacar outro corpo por causa de sua realização própria. E sem razão, ele vai obrigar que outro corpo faça a sua vontade. Esta vontade vai ter várias pontas das contradições, e a grande maioria dela vai ser relacionado com dependência emocional para outro corpo, e desta dependência a manipulação emocional do corpo por causa de sua própria necessidade, sendo este apenas uma forma da criação do corpo. Em alguma realidade, a criação do corpo pode representar um bem, e quando estiver relacionando a lei do corpo diretamente. Porém, para isto ser bem, ele tem que estar parado para que os mentores dos corpos façam a percepção que é uma lei. Perceba que esta lei do corpo está parado, ela não vai afetar nenhum corpo até então, no ponto de vista relativo desta vida que move o corpo. Isto vai ser positivo, pois eu só vou mover esta criação do corpo se eu quiser mover. Faça uma percepção que este relacionamento explica a vista do mentor habitado e a vista do mentor desabitado. E sendo isto que explica a criação do corpo diretamente, esta criação também pode ser usado para prevenir coisa relativa de outro corpo desabitado, colocando limite em outro corpo. Isto é bom desde que eu não mova a lei equivocadamente. Por exemplo, quando você conhece a forma do movimento do corpo, fica fácil precaver sobre o mau comportamento que ele tem. Porém, e para isto você tem que fazer a leitura correta do equívoco na forma em que outro corpo frutifica. Quando o mentor de corpo estiver habitado e estiver frutificando mal pela vida, ele vai tocar na vida de outra vida, geralmente. Este toque vai representar a negação do mentor de corpo habitado. E quando ele faz isto, automaticamente ele forma uma criação do corpo. E toda a crise começa de dentro e não
de fora e ao contrário do que muitos corpos de Cristo pensam. Muitos pensam que a crise é social, porém, se for perceber, a crise não é social, e sim do mentor de corpo habitado e representando a ignorância de cada corpo em específico. E depois de muita crise, estas ignorâncias unificam essas ignorâncias unificado passam a representar um problema social e demonstrando um descontrole. Porém, perceba que tudo isto vai depender de cada corpo em específico e não de uma sociedade. Isto explica que a frutificação mal pela a vida vai representar um mentor de corpo habitado. Perceba que ninguém no exterior tem contato com a sua vida, a não ser que você queira manifestar algo. E é desta manifestação que vem a crise social, e tudo isto parte do mentor de corpo habitado, e quando isto acontece, todas as vidas relativas passam a ser uma ameaça social, e não por causa da sociedade, e sim por causa do mentor de corpo habitado. Pois, o que depender de um mentor de corpo habitado, eu devo ter paz com todos os corpos de Cristo, pois sou a consciência viva de Deus. Isto explica que quem eu sou, mas não explica outro corpo que esteja desabitado. E como há muito, saem das vossas casas, ou, se quiser, pode entender corpos para causar problema para outro corpo por causa de coisa, ao qual ele mesmo acredita ser, porém, é apenas um equívoco que ele está dando no seu fruto. Os dois blogs anteriores eu expliquei a complexidade de frutificação, explicando o mentor habitado até a sua frutificação. E tudo isto em duas fases evolutivas, da fonte para o fruto. Na primeira fase, o blog diário falou do mentor habitado. O mentor habitado relaciona a sua vida para outro corpo e contradizendo tudo que estiver na sua vista. Para este ideal, o blog diário evoluiu a expressão criação do corpo. Para conhecer desta complexidade de frutificação, veja que o fruto está travado no corpo, bloqueando frutificação. Esta forma é menos violenta e quando não explica o seu comportamento diretamente, pois vai trabalhar mais com o seu corpo expressivo e muitas vezes com expressão mais agressiva. A segunda fase vai explicar a frutificação, já manifestando uma crise no ato comportamental do corpo, explicando o mentor habitado. Isto acontece por causa da trava da forma de frutificação, da forma de frutificar, e que estivera habitado neste corpo, o fruto encalhado, ou seja, depressão, estresse, medo de perder, medo de não frutificar bem para o outro corpo, quem aqui considera importante, e tudo isto mexe com o estado emocional do corpo diretamente e dando coisa e relacionando coisas sobre a sua própria vista. E muito desses não têm ouvido por causa da intensidade do seu comportamento sobre o que estivera na sua vista e relacionando coisa para se ter coisa. A diferença entre um e o outro é que a forma de frutificar que explica o corpo é vista. A, e, a, e esta vista está desabitado. A forma que explica a frutificação da vida não está na vista de ninguém e não a não ser que aquilo que você consente no seu íntimo. E isto é total domínio do mentor de corpo habitado. Faça uma percepção que a habitação determina a sua vida. E desta vida, um limite para frutificar. Este limite explica o seu corpo. E o que passar disto é coisa que está desabitado e não terá domínio
quando explicando outro corpo e que esteja desabitado do seu habitat natural de frutificação, e isto limita um e limita também o outro, e tudo é questão de percepção. Quando a crise manifesta na vida diretamente, ela passa a ser mais agressiva e mais violenta, e é esta vida que vai pedir o sacrifício de outro corpo. Ou seja, quando esta crise estiver na vida, tudo que o corpo tocar vai se destruir, e tira a isto tira toda a possibilidade de você amar outro corpo e de você ser amado. Mas o amor é coisa relativo para o fruto bom, e para que eu ame, eu também tenho que ser amado pelo mesmo fruto. E se eu não tenho capacidade de acrescentar um fruto bom, eu também não tenho capacidade de receber um fruto bom. Eu posso até dar algo que disciplina este mau comportamento, mas amar mesmo não. Isto explica o relacionamento corpo a corpo, onde o fruto tem a mesma medida de intensidade na relação. E se acrescentando algo da fonte, eu amo. Se eu ter a medida do corpo, eu Vou eu sou apenas expressivo. Aqui, vamos dar uma expressão livre sobre medida. Entenda aqui uma coisa: quando eu meço o corpo, eu faço uma medida objetiva. Se eu tenho uma fonte, se eu estou dando algo da minha vida, eu estou acrescentando. E quando eu acrescento isso no meu fruto, o meu fruto tem que estar valorizado por outras pessoas. Eu tenho que entender que aquela pessoa não compreendeu o meu fruto, que ela não vai distorcer aquilo que eu estou dando no fruto. E se ela distorcer o meu fruto, aquela pessoa do outro lado, ela já está relacionando uma crise, ela está contradizendo. O nosso fruto, ele tem que ser bem dependente. Quando a pessoa está frutificando, você tem que ouvir aquele fruto e entender que aquele fruto é o espaço daquela pessoa. Quando eu faço essa percepção, eu pego aquela medida que ela deu no fruto dela e eu tomo para mim quando for bom. Mas você entende que a medida que está do mentor de corpo que eu dou, ela cai direto no meu fruto, eu vejo isso em outras pessoas, quando ela não distorce as coisas, quando eu vejo o meu valor em outras pessoas, faço essa percepção. Se eu faço medida pelo corpo, eu tenho valor objetivo, é o comercial, é coisas objetivas, né? E se eu for medida pela vida, eu acrescento e eu vejo isso no valor do meu fruto. O meu fruto está dando a mesma medida, mesma intensidade no interior e a mesma intensidade no fruto. Aí a pessoa do outro lado, ela não modificou o meu fruto, né? Não fez nada objetivo, então o meu fruto vai acrescentar e eu vou simplesmente ver o meu valor na pessoa, simplesmente ver o valor. Entende? Relaciona a medida como coisas mais objetivas, certo? Porque quando a gente falamos da nossa fonte, daquilo que é o nosso interior, nós acrescenta sempre. Nós vamos ver isso. E se estiver mudando, medindo alguma coisa e outra, ela já vai começar a ganhar uma complexidade. Se ela estiver medindo alguma coisa e outra, já começa um princípio de um negócio, de uma comercialização. É como se fosse, você vê a pessoa está querendo mudar alguma coisa, ela está interesse, ela tem um interesse, ela está querendo relacionar outra coisa no lugar, ela está distorcendo, então ela está medindo, ela está você deu uma coisa no fruto, a pessoa está desconfigurando isso, então ela está começando a medir aquele fruto, sei lá, qualquer coisa, e ela não está aparecendo valor na pessoa, então já está começando a ganhar uma complexidade. Faça essa percepção, entenda isso. Então vamos lá, recapitulando, ó. Isto explica o relacionamento corpo a corpo, onde o fruto tem a mesma medida de intensidade na relação. E se acrescentando algo da fonte, eu amo. Se eu
ter a medida do corpo, eu sou apenas expressivo. Perfeito, né? Sou apenas expressivo. E se eu relacionar coisa no lugar da minha vida, eu vou pedir o sacrifício de outra vida para me realizar, né? Todos os canais e que represente uma fonte vai parecer estar vivo, mesmo quando o mentor de corpo estiver com o seu fruto encalhado e relacionando coisa objetiva no lugar da vida e pre, da vida e pretendendo e prendendo o valor objetivo na matéria, né, no seu corpo. Isto sim, por causa da ciência que explica a vida, ou seja, nem toda fonte é realmente uma fonte, né? Nem toda fonte é realmente uma fonte. Você só pode perceber quando conhecer que quando alguém move coisa de dentro da sociedade, isto vai parecer estar vivo por faltar conhecimento. Ou seja, até mesmo o corpo de Deus passou na imaginação, na mente de outro corpo que desabitou desta fonte, que desabitou desta fonte para mover coisa por coisa. E esta imaginação sempre vai explicar o que desabita e não o que estiver habitado. Isto separa o trigo do joio por uma fonte da vida. Naquele tempo, quando Emanuel, Deus estava ali habitado, Emanuel, Deus Emanuel, aí nós tínhamos essa ideia, né? Você vê que Emanuel, ele não manifestou uma crise, mas depois veio Jesus do relacionamento social, e desabitou aquela ideia, mas não pelo porque ela estava desabitada. Emanuel ficou habitado, ele é a consciência da vida de Deus, ele é a vida de Deus, ele é a vida de Deus, mas o fruto, as formas perceptivas de outras pessoas que estavam ali por devolta, começou a relacionar a crise nos seus próprios frutos, medindo isso no seu fruto, dando isso no seu fruto, e tudo isso. Veja, nosso máximo, nosso limite máximo é até o nosso fruto, nada disso, nada mais do que isso. Por isso que eu tenho que fazer a percepção do que a pessoa está dando no fruto. Se eu vejo que é um valor absoluto da pessoa, que está direto da fonte dela, que a pessoa é sincera, não muda o fruto da pessoa, deixa a pessoa livre para que ela possa relacionar esse fruto a quem ela quiser, qualquer coisa, certo? Não precisa ter medo de perder alguma coisa, se tiver de ser, vai ser, certo? Você entende isso? Você deve cuidar, tem muitas formas para cuidar, né? Desde que você entende que você não estiver relacionando a crise à pessoa, a pessoa já vai te amar naturalmente, não precisa forçar nada. Ah, você tem que me amar, você tem que fazer aquilo. Não, não tem que fazer nada, certo? A gente temos que conhecer as nossas importâncias e relacionar isso com respeito, com carinho, com dedicação para que isso possa dar certo, certo? Se inscrevam neste canal, sinalize o vídeo, só se você estiver entendendo. Não entendeu? Não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, certo? Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.